Educação de filhos segundo a Bíblia. Esse é o tema da mensagem à luz de Efésios 6, verso 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, nosso Pai, nosso coração se alegra ao receber de Ti tantos sinais do Teu cuidado, do Teu amor, da Tua bondade, da Tua benevolência. Temos muitos motivos para Te agradecer. Rogamos, Deus, que mais uma vez o Senhor venha ao nosso encontro e fale ao nosso coração por meio da Sua palavra. Teu filho disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede do Senhor. Por isso, rogamos que a nossa fé seja fortalecida, nutrida, a partir da Tua palavra. Abençoa nossas mentes e corações para que tenhamos iluminação a fim de compreender e aplicar as verdades do Evangelho em nossa vida, no dia a dia. Oramos agradecidos em nome de Cristo, Salvador nosso. Amém. Educar filhos é uma missão nobre, porém difícil. Os pais sabem disso. Temos essa dupla realidade. É uma tarefa nobre, mas difícil. A sensação de inabilidade é muito intensa. Muitos pais se sentem limitados e intimidados diante dessa tarefa. Quem está apto para ensinar os filhos? Criar, disciplinar, treinar, catequizar e enviá-los em missão é realmente um grande desafio. Antes de tudo, é necessário reconhecer que o desafio de educar os filhos é maior que os pais. Essa consciência é importante. Educar é uma missão nobre e difícil. E esse desafio é maior do que nós mesmos. Razão pela qual um pai sensato, maduro, ele, ao reconhecer isso, buscará ajuda, sobretudo a ajuda que vem do alto, do nosso bendito Deus e Pai. Os primeiros versos da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, Paulo aplica a doutrina cristã aos relacionamentos. Ele começa a fazer isso no capítulo 4. Vai para o capítulo 5 e agora abre o capítulo 6, falando sobre a relação entre pais e filhos. Se você observar, os 3 primeiros versos, ele trata do dever dos filhos, fundamentalmente, obediência e honra aos pais. É justo obedecer e honrar os pais. E no versículo 4, ele trata especificamente sobre o dever dos pais. A educação dos filhos como um dever diante de Deus. Observem, a autoridade dos pais é reconhecida pelo apóstolo Paulo como sendo legítima. No entanto, Paulo se antecipa e orienta os pais quanto aos riscos de cometer abuso de autoridade. Quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, as famílias romanas estavam sob o regime jurídico do pater potestas. O pai, como chefe do lar, exercia um poder irrestrito e absoluto. O pai tinha o que o direito romano chamava de vitae nesci potestas, poder de vida e morte sobre os filhos. Isso é chocante, mas de acordo com a lei das 12 tábuas, uma antiga legislação que está na base, na origem do direito romano, o pai podia vender os filhos, escravizá-los, abandoná-los e até matá-los. A maioria das famílias, grosso modo, era refém de si mesma. A opressão estava presente dentro da própria casa. O relacionamento marido e mulher, pais e filhos, salvo as exceções, era marcado por tiranias, por abusos. Então o apóstolo Paulo, sob a orientação do Espírito Santo, escreve à igreja de Éfeso, que vivia naquele contexto cultural greco-romano, com o propósito de mostrar as implicações do evangelho nas relações humanas, especialmente nas relações familiares.
O evangelho não é uma firula filosófica, o evangelho não é uma abstração, o evangelho é o poder de Deus que tem implicação na vida diária, prática. O evangelho vai fazer intervenções na relação marido e mulher e também nas relações entre pais e filhos. Então, o que ele faz aqui? Ele oferece orientação pastoral para um relacionamento saudável, primeiro entre marido e mulher, e agora entre pais e filhos. E observem que, embora esses princípios tenham sido escritos há mais de 2000 anos, são atuais e absolutamente válidos, muito pertinentes. Não se trata de regras que caíram em desuso com o passar do tempo. A palavra de Deus, ela tem essa característica, ela é supracultural e atemporal. Seus princípios são imutáveis, pois serviu aos Efésios naqueles dias, serve a nós hoje. A palavra, portanto, é sempre viva e eficaz, nunca obsoleta, é sempre relevante e atual. Agora vejam, Paulo, repito, não contesta a autoridade dos pais. Toda autoridade delegada por Deus, os pais têm poder legítimo sobre a família. Há uma ordem na Trindade, há uma ordem na igreja, há uma ordem na sociedade e há uma ordem na família. O problema é que o exercício da autoridade pode ser corrompido em todas as esferas, inclusive no campo familiar. E, de fato, houve, no decurso do tempo, uma corrupção no exercício da autoridade no ambiente familiar. O que deveria ser uma autoridade cujo propósito era promover o bem, por variadas razões, incorreu em uma tirania. O John Stott apresenta um resumo muito interessante do que significa abuso de autoridade. Isso pode ser aplicado em qualquer esfera. Abuso de autoridade é exigir o que Deus proíbe e proibir o que Deus exige. Então, na visão do apóstolo Paulo, o pai cristão deve imitar outro modelo. Tendo em vista que a paternidade é derivada de Deus, ele fala isso no capítulo 3, no capítulo 4, os pais humanos devem cuidar dos seus filhos como Deus Pai cuida de nós, de sua família. Então, é um exercício de autoridade para edificação, para abençoar, para promover o bem. Então, Deus é para o seu povo um benfeitor, não um tirano. Então, o apóstolo Paulo sabia disso, e é por essa razão que ele então encoraja os pais cristãos que lutam contra os resíduos da velha natureza, do velho Adão, a exercer autoridade sem serem despóticos, a não passarem da linha, dos limites. Então ele faz duas coisas, e vejam como Paulo é pedagógico. No único versículo a gente consegue perceber essa instrução do apóstolo Paulo. Duas exortações que ele faz. A primeira é a fim de corrigir os abusos. Os pais não devem provocar os seus filhos à ira. E a segunda é encorajar o uso correto. Então, a nossa leitura desse texto hoje é nessa direção. O que deve ser evitado e o que deve ser feito, realizado. E aqui a pergunta passa a ser: o que deve os pais fazer? Ou qual é o dever dos pais para com os filhos? E observe que ele vai dizer assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira. Existem alguns estudiosos que especulam que nesse ponto Paulo talvez estivesse aqui fazendo uma alusão a alguma lembrança da própria infância. É possível que Paulo tivesse vivido ou experimentado uma criação muito rigorosa e austera no campo disciplinar, mas isso é apenas uma especulação. O fato objetivo é que nós sabemos que os pais podem incorrer em alguns abusos. E Paulo, então, se adianta e exorta os pais cristãos a não provocar os seus filhos à ira. Os pais podem correr nesse erro ao ultrapassar os limites, né? Nenhum pai romano se sentiria ofendido ao ter provocado a ira aos filhos. Portanto, o cristianismo inaugura aqui uma nova fase nessas relações todas. Se perguntasse a um pai romano se ele se sentiria ofendido ao provocar a ira aos filhos, ele riria, porque não faz sentido nenhum naquela mentalidade, naquele escopo cultural. Mas a graça de Deus transforma
a mentalidade e as ações humanas, então Paulo está propondo uma nova atitude por parte dos pais cristãos. Um exercício de autoridade que vem acompanhado de força. A autoridade implica em exercício de força, sem perder doçura. Coadunar, equilibrar essas coisas, sabedoria e graça, a fim de abençoar a família e glorificar a Deus, que é a origem, que é o arquiteto dessa estrutura. O John MacArthur, no comentário dessa passagem, diz algo que é oportuno. As Escrituras não dão apoio aos pais para o exercício de um poder ditatorial sobre os filhos. Os filhos não são encarados como propriedade de seus pais. Em vez disso, as Escrituras falam dos pais como representantes do Senhor, responsáveis por providenciar um ambiente adequado para a criação dos filhos. Então, em nenhum momento as Escrituras endossam atitudes tirânicas, despóticas, arbitrárias, em nome de Deus, em nome da autoridade. De igual modo, quando escreveu a carta aos Colossenses, Paulo reitera o que diz aqui aos Efésios. Capítulo 3, verso 20 daquela carta, ele diz: Pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. A palavra que ele emprega aqui, irritar, sugere a ideia de desejo de irritar os filhos pela implicância ou algo mais sério, zombar de seus esforços, ferir a individualidade ou respeito próprio do filho. É uma tarefa, é uma missão muito sensível. E os pais precisam estar muito atentos a essa questão. E o resultado dessa irritação, ele vai dizer, é para que os filhos não fiquem desanimados, expostos aos ataques do adversário de nossas almas, deste mundo. Então, Paulo fala sobre esses perigos todos. Qual é o desafio aqui, irmãos? Dosar, equilibrar disciplina e encorajamento. Adequadamente, essas coisas precisam andar juntas. Eu queria mostrar a vocês algumas atitudes que desanimam os filhos, que acabam, por assim dizer, provocando a ira, trazendo desconfortos e outros problemas mais. Primeiro, excesso de proteção. Os filhos ficam terrivelmente desanimados quando seus pais demonstram certo excesso de proteção. Muitos pais erram ao criar cercas para proteção que dificultam o crescimento emocional dos filhos. Esse tem sido um problema muito comum na atual conjuntura. Nós vivemos num mundo caído, num mundo perigoso, num mundo com múltiplas ciladas, e uma tendência natural é proteger, é blindar, é promover cercas. E esse excesso de proteção pode promover esse desfibramento emocional. Uma série de dificuldades. Toda pessoa tem as fases de desenvolvimento. Quando os pais demonstram excesso de proteção, é como se o amadurecimento sofresse um impedimento. É verdade que faltar com a proteção também é prejudicial. Por isso, há necessidade de dosagem, disciplina e encorajamento. O excesso é pior do que a subproteção. Um autor chamado John Drescher, ele diz assim: a subproteção é menos perigosa do que a superproteção. É melhor um osso quebrado do que um espírito torturado. E a nossa cultura é de muita proteção, e isso tem reflexos enormes na igreja, no trabalho, na sociedade, nos casamentos. A idade não corresponde à estatura da pessoa, porque não amadureceu. E uma das razões pela falta de amadurecimento é porque houve uma superproteção. Isso é extremamente perigoso. Os pais devem agir como águia. A águia protege seus filhotes dos predadores, fazendo onde? O ninho nos penhascos. Veja como a criação tem uma pedagogia. A águia, para proteger os filhotes, coloca seus ninhos no alto dos penhascos. Mas, quando chega o momento de sair do ninho, a águia sobrevoa, dando-lhes o exemplo. Se não atender o apelo, ela tira a penugem do ninho e deixa expostos os espinhos. Mas se os filhotes estiverem ali na zona de conforto, quiser sair do canto,
O que ela faz? Ela então arranca o ninho, tirando-os de lá com as próprias garras, elas sobem com os filhotes nas garras e soltam. Para promover o quê? Amadurecimento, cumprimento da vocação. A águia tem que voar, tem que aprender a voar. E então, quando os filhotes vai se arrebentar no chão, ela pega e faz esse caminho novamente. E quantas vezes for necessário, até que o filhote bata asas e voe. Mas tem muitos pais que querem proteger demais. O tempo de casamento hoje em dia aumentou substancialmente, no sentido de o tempo dos rapazes e das moças saírem de casa. Nós temos hoje homens com 35 anos de idade jogando videogame na casa dos pais. Tem alguma coisa errada. Quando a mãe cria o rapaz com muito todinho de manhã, isso não ajuda. Tem que tomar muito cuidado para não infantilizar seus filhos, pois nesse processo de desenvolvimento é fundamental que ele encare o mundo tal como ele é. O mundo não é um parque de diversões, e sobretudo no Rio de Janeiro. Então as mães têm que tomar muito cuidado, os pais de modo geral. Colocar os filhos numa redoma existencial e tentar blindá-los de tudo, a todos os perigos, é perigoso. Então, às vezes nós encontramos situações na atividade pastoral que a gente fala, está aí alguém que muito provavelmente foi super protegido. Então, peça a Deus sabedoria, você que é pai, que é mãe, para encontrar a dosagem certa. A mãe de Martin Luther King, salvo engano, Coretta King, no sepultamento do seu filho, perguntaram a ela, entre outras coisas, naquelas entrevistas todas que ela concedeu, quais foram os fundamentos, o que ela fez para que ele se tornasse o homem que se tornou. E ela cunhou uma expressão muito interessante. Ela disse que deu ao seu filho duas coisas, raízes e asas. Esse equilíbrio. Tem que ter fundamento, mas também liberdade. Então, o problema da nossa sociedade é desequilíbrio, é sempre polarizar, é sempre aos extremos. Nós precisamos das duas coisas, disciplina e, ao mesmo tempo, encorajamento. Proteger, mas não em excesso. E a dosagem adequada não vem no manual. Os pais precisam discernir isso em oração, com leitura, aprendendo com os que já fizeram um longo caminho. E é um desafio grande. Uma segunda coisa que deve ser evitada nesse processo para não provocar a ira, é o favoritismo. É muito prejudicial para os filhos quando eles percebem certo favoritismo, sobretudo quando há mais de um na casa, obviamente. Muitos irmãos chegam à fase adulta distanciados uns dos outros por conta de intrigas por favoritismo dos pais. Isso é tão antigo quanto o pecado. Vejam, por exemplo, Isaac e Rebeca. Oraram por tanto tempo para que Deus os abençoasse com filhos. E o Senhor deu a eles Esaú e Jacó. Mas o texto diz textualmente, a Bíblia afirma, que Esaú era preferido por Isaac e Jacó por Rebeca. E os irmãos cresceram distantes emocionalmente. Então, cuidado para que você, especialmente aqueles que têm filhos em casa, no plural, trabalhe para que eles se sintam amados e possam crescer como amigos e não com essas divergências e espírito belicoso por conta de preferências dos pais. Porque um dia, quando você não estiver mais aqui, isso vai acontecer. A amizade entre eles será fundamental para perpetuar os laços de família. Então, tome cuidado com favoritismos. Relacionado a isso, um outro elemento ainda, comparação. Por não reconhecer a diferença dos filhos, seus pais provocam a sua ira ao fazer comparações. É muito comum na sociedade. Com o advento das redes sociais, a comparar é o verbo mais conjugado no mundo. Todo mundo está comparando alguém a si mesmos com outra pessoa. Então, compara os filhos com os outros filhos, com os filhos de outras pessoas. Essas comparações todas, elas acabam, por assim dizer, gerando algumas dificuldades.
Cada filho tem personalidade, temperamento e habilidades diferentes. É mortal para a criança fazê-lo sentir-se menor, porque não é igual ao outro. E há pais que exigem o mesmo desempenho escolar entre os irmãos, algo impossível. Podem exigir o mesmo esforço, o que é diferente de exigir o mesmo desempenho. Então, cada criança é única e singular, fazer comparações é violar a individualidade. Então, é provocar a ira e alimentar animosidades, essa cultura das comparações. Um outro elemento ainda, disciplina excessiva, quer seja por palavras ásperas ou por agressão física, a ira dos filhos é provocada. Quando são castigados por motivos fúteis ou por destempero emocional dos pais, tudo isso vai causando prejuízo. Então, seus filhos não podem servir, irmãos, nossos filhos, eu sou pai, nossos filhos não podem servir de catalisadores de frustrações. Muitos pais descarregam nos seus filhos o estresse da vida urbana e faz isso por palavras ofensivas que machucam, alguns até por agressão física irresponsável. Então, seu filho, ouça isso, seu filho não é culpado pelo trânsito da cidade. Seu filho não tem nenhuma razão ou nenhuma causa, ele não é a causa ou a razão do aumento do preço no mercado. E essas coisas todas, externas ao contexto do lar, podem ser catalisadores e empurrar tudo isso em direção à família. Então, seus filhos precisam ser poupados, seu filho precisa ser poupado. Se os pais impuserem a sua superioridade física, psíquica e verbal sobre os filhos, isso pode causar danos terríveis ao coração dessa criança. Qual é o caminho adequado? O caminho seguro. É um equilíbrio. Disciplina sem encorajamento, revolta. Quando você tem encorajamento sem disciplina, filhos mimados. O adequado é disciplina e encorajamento. É exortar, ser firme, mas ao mesmo tempo atencioso, terno, misericordioso. Um outro elemento ainda, a incoerência. Há pais que arrebentam o coração dos filhos à medida que são exigentes com eles e complacentes consigo mesmos. Vocês já ouviram falar de uma filosofia maligna que diz assim: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso é maligno porque é destrutivo. O pai precisa ter coerência, porque os filhos ouvem o que a gente fala, mas também o que eles veem em nós. E há pais que impõem padrões rígidos de comportamento, mas vivem uma vida complicada. Então os pais ensinam com palavras e com exemplo. Sem o exemplo, o que resta é só moralismo que gera revolta. Há um contingente expressivo de rapazes e moças que deixaram o ambiente da igreja, embora tenham memórias desde a mais tenra infância, por causa dessa incoerência na vida dos próprios pais, uma duplicidade, um padrão na igreja e um padrão diferente no lar. Isso é problemático, isso é difícil, é uma incoerência. Um outro elemento ainda, a indiferença. O divórcio não é uma realidade apenas entre marido e mulher, a triste realidade do divórcio. Mas o que é terrível também é o divórcio entre pais e filhos. Há muitos lares em que os filhos não têm acesso ao coração do pai, ao coração da mãe. Falta diálogo, falta relacionamento, há trancas, há muros terríveis do silêncio, os canais de comunicação todos fechados. Então, conversar com os filhos é demonstrar o valor deles, o apreço por eles, o carinho por eles. E a hora de dar tempo faz toda a diferença. A janela de vivência com os filhos ela é muito curta. E à medida que você vai envelhecendo, à medida que o tempo vai passando, você percebe isso mais nitidamente. A janela de vivência é muito curta. Porque você não tem gerência das coisas. A providência tem caminhos misteriosos. Hoje, os seus filhos estão dentro da sua casa. Amanhã, eles poderão estar do outro lado do oceano. Então, a oportunidade da vivência, da comunhão,
de criar memórias afetivas, é maravilhoso demais. Mas o que tem acontecido é uma indiferença muito grande, por variadas razões, não vou entrar nos pormenores, mas uma delas é a falta de entendimento da brevidade de tudo isso. O melhor presente que eu ganhei na vida, disse um advogado respeitadíssimo, no que seria o equivalente ao OAB, né? Lá uma organização nos Estados Unidos, Nova York. Ele recebeu um prêmio como um dos notáveis advogados daquele cenário ali, e no discurso de agradecimento ele leu um texto, e o texto dizia: o maior presente que já recebi foi uma caixa do meu pai no Natal. Dentro da caixa estava um recado que mais abençoou minha vida. Filho, este ano eu lhe darei 365 horas, 1 hora a cada dia depois de jantar. É totalmente sua. Falaremos daquilo que você quiser falar, iremos por onde você quiser ir, brincaremos com o que você quiser brincar, será 1 hora total e exclusivamente dedicada a você. Meu pai não somente guardou aquela promessa, disse o advogado, mas a cada ano ele a renovou. É o melhor presente que eu recebi na minha vida. Eu sou o resultado do tempo dedicado pelo meu pai. Veja, irmãos, a presença é o melhor presente. Então, tome todo cuidado, você que é pai, que tem criança ainda na fase de formação, para não criar esses abismos, essas cercas. Alcance o coração do seu filho. Dê a ele acesso ao seu coração. O profeta diz que é necessário que haja conversão dos filhos aos pais, uma conversão dos pais aos filhos. Essa relação não é fácil. Nem sempre é fácil. Mas é preciso saber e entender que é fundamental alcançar o mais próximo. E o mais próximo é a nossa casa, é o nosso cônjuge, são os nossos filhos. Paulo não fica satisfeito ao fazer uma exortação negativa. E pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Esta orientação é para evitar o abuso da autoridade, o extravio, o desvio, para não provocar a ira e o desânimo dos filhos. Por outro lado, ele oferece uma outra diretriz, que é um complemento à primeira. Depois de ouvirem sobre os perigos do excesso, os pais agora são exortados sobre a necessidade do correto exercício da autoridade. O que deve ser evitado, nós já vimos. Agora a pergunta passa a ser: o que devem fazer os pais? E ele então diz: mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A adversativa aqui propõe que um contraste. Evite o abuso. Você tem autoridade e deve exercer autoridade, mas não cometa excesso, porque você vai provocar a ira, o desânimo deles. Eu pontuei aqui de forma prática alguns possíveis excessos, há muitos outros. Agora ele diz: sabe o que você deve fazer? Deixando de lado o excesso, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa frase, por natureza, ela já apresenta para a gente aqui uma estrutura de educação familiar fantástica. Por isso vamos chamar de educação de filhos segundo a Bíblia. O que é que a Bíblia orienta os pais no exercício da educação dos filhos? A primeira coisa, cuidar da vida física e emocional dos filhos. Criai-os. O verbo criar aí denota a ideia de nutrir, alimentar, acalentar, tratar com brandura. Então, muito antes do advento da psicologia moderna, Paulo já compreendeu que as crianças, por natureza, são frágeis, limitadas. Elas necessitam de afeto, de amor, de compreensão, de cuidados. Então, os filhos precisam de segurança, limites, amor e encorajamento. Os filhos precisam não apenas de roupa, comida, remédios e um teto. Elas precisam de afeto, amor, incentivo. Então, o coração humano pode ser comparado a um grande tanque emocional. E muitos já estão na reserva faz tempo, né? Porque não se sentem amados.
E a ideia aqui é criar. Criar envolve assisti-los nas necessidades físicas, é uma responsabilidade inclusive legal, mas também outras necessidades. O ser humano é uma unidade, corpo e alma. O corpo pode estar nutrido e a alma na penúria. Então os pais precisam estar atentos a isso. Eu tenho um amigo, pastor, escritor, gente boníssima, muito capaz. Um dia ele estava em minha casa e nós começamos a conversar sobre as memórias. Ele me disse algo chocante. Ele disse: olha, a primeira vez que eu tive uma conversa com meu pai, eu tinha 17 anos de idade. Nós morávamos na mesma casa. Era um homem blindado. Já parou para pensar nisso? Quantas pessoas assim, fechadas, divorciadas dentro do próprio lar. Então, a orientação é: crie o seu filho. E criar aqui envolve assisti-los física, emocional e espiritualmente. Avançando, a segunda orientação: treinar os filhos por meio da obediência. Criai-os, é o primeiro verbo aí, depois ele usa a palavra disciplina. A palavra aí é paideia. É um termo que denota treinamento por meio de regras, normas e recompensas, se necessário for, castigo. O Russell Shedd diz assim: a palavra paideia no grego representa o treinamento que produz uma reação automática no filho, de modo que quando o pai chama, o filho vem. É um treinamento, é uma disciplina. O papel dos pais, portanto, é treinar os filhos por meio da obediência. Disciplina é uma palavra que pode parecer opressora, mas o que tem gerado muitos problemas na sociedade é a falta de disciplina. Essa é uma geração indisciplinada para tudo. Veja o que está acontecendo, por exemplo, nas escolas. Era inimaginável um aluno falar alto com o professor. Hoje não apenas falam alto, desrespeitam, até agridem, porque não há mais disciplina, não há mais educação. Isso não é construído na escola, isso é construído no lar. Mas como essas balizas todas foram postas no chão, o que a gente tem? É uma desordem, um caos moral, uma falta de decência total. É uma impiedade reinante. E parte dos problemas começa no lar, pela falta de disciplina. O livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, diz assim: a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Eu acho que esse versículo devia estar em todos os shopping centers. Na entrada, coloca assim. E de tempos em tempos sai uma voz de uma dessas caixas de som: ei, menino! Aí cita o versículo. Porque o que tem de pai e mãe que passa vergonha em público é uma coisa impressionante. No avião não tem jeito, a gente não pode jogar pela janela, porque a criança tocando terror e os pais: calma, filhinho, meu Deus do céu. Me dá a tua graça, Senhor. Muita indisciplina. Nossos filhos não são anjos, são pecadores que precisam de disciplina para que não tenham seus vícios potencializados e se tornem pessoas intratáveis. A intenção de Paulo é chamar os pais à responsabilidade de educar os seus filhos. Ele sabia que o elemento mais nocivo aos filhos não é o que os pais fazem, mas o que deixam de fazer. Discipline. Se você o ama, discipline. A Bíblia é muito clara. Deus prova o quanto nos ama à medida que nos disciplina. E quem aceita a disciplina é filho. Quem não aceita fica sob suspeição a paternidade. Então a palavra grega aqui é paideia, que é treinar através da disciplina. Portanto, enfatiza correção, inclusive através do castigo corporal. Nos últimos 50 anos, praticamente, há uma estrutura, há uma filosofia, por assim dizer, de condenar o castigo corporal como sendo inadequado e prejudicial à criança. Então, por conta de alguns abusos, de fato houve muitos abusos no passado, educadores, psicólogos são totalmente contra qualquer tipo de castigo corporal. Aos que acham errado castigar os filhos, talvez até por ter sido alvo de abuso nessa área, é bom lembrar o que disse o Dr. Lloyd Jones, médico e pastor experimentado. O oposto da disciplina errada
não é a ausência da disciplina, mas sim a disciplina certa, a disciplina verdadeira. Hoje em dia é politicamente incorreto admitir a possibilidade de aplicar a disciplina corporal. E para defender esse posicionamento, os chamados especialistas em educação antidisciplina usam o abuso de dados e confundem as pessoas por misturar duas coisas diametralmente opostas: agressão e disciplina. A disciplina libertadora. Sobretudo em algumas fases da vida, onde a criança ela não consegue assimilar conteúdo verbal. Tem que ter uma ação prática. Então a Bíblia condena a agressão física, o espancamento, o abuso da força física na disciplina, mas ao mesmo tempo prescreve aos pais aplicar a disciplina corporal, quando necessária, como um meio de educar os filhos. Eu não quero ser mais sábio do que a Bíblia, não sou. Eu leio o livro de Provérbios e eu encontro textos que não podem ser atualizados. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Provérbios 13, 24. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Parte dos problemas que nós temos hoje é por falta de disciplina. Isso vai se reverberar onde? No casamento. Isso explica, em parte, a quantidade de divórcios. Porque casam achando que o mundo é um mar de rosas. Aí, debaixo do mesmo teto, compartilhando a mesma vida, percebem que são dois pecadores. E o que é mais fácil? Dar a Deus e começar tudo de novo. E a gente vê essa poligamia consecutiva. Há um clássico na literatura que eu quero indicar para vocês. O melhor livro sobre o assunto. Ouse Disciplinar. É do James Dobson. Ouse Disciplinar. A história desse livro é muito interessante. Ele tem o programa mais assistido nos Estados Unidos. Ele tem dezenas de livros publicados. Mas a história dele é interessante porque ele é filho de pastor. E quando ele tinha 14 anos de idade, completamente perdido, o pai dele percebeu que ou dava uma pausa no ministério ou perderia o seu filho. E o pai dele pediu uma licença de 1 ano da igreja para focar no pastoreio do seu próprio filho. E o James Dobson foi alcançado pela graça, teve sua vida transformada e focou no ministério com famílias. Escreveu muitos bons livros. Um deles é Ouse Disciplinar. Tem língua portuguesa. Nesse livro, para fazer uma síntese, para a gente avançar, olha o que ele diz. Nunca discipline a criança em público. Disciplinar não é expor a criança à humilhação. Então, uma regra de ouro que é a seguinte: elogio em público, repreensão em particular. Quem repreende uma criança em público não ajuda. Basta olhar. Já entendeu tudo? Nunca discipline a criança com raiva. A falta de controle, de equilíbrio emocional na aplicação pode prejudicar a criança. Então, a disciplina nunca é adequada quando aplicada debaixo de destempero. Só aplica a disciplina em casos drásticos, quando realmente for necessário. Os pais precisam entender isso. E antes de aplicar a disciplina, olhe nos olhos da criança, explique o porquê ela está sendo disciplinada e reafirme o seu amor por ela. Então, são lições práticas, consubstanciadas nas Escrituras e testadas e aprovadas pelo tempo, aqui sintetizadas, resumidas pelo James Dobson. Então, corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, livro de Provérbios. Então, a disciplina, portanto, pode ser descrita como a educação por meio de regras e normas, recompensas, se necessário for, castigos. Refere-se especialmente ao que se faz à criança. Então, disciplinar é fundamental. Um terceiro elemento aqui que Paulo fala, encorajar os filhos através da comunicação verbal. Olha a palavra que ele usa, ainda no verso 4, admoestação. Essa palavra é chave. Admoestar é instruir, aconselhar, advertir. Enquanto paideia refere-se à aplicação de disciplina física, a palavra que ele usa aqui, notecia, é a educação verbal, a instrução por meio de palavras. Tem que ter uma comunicação. Uma disciplina, sim, mas também uma comunicação, uma instrução. Admoestar é encorajar por meio de palavras. O problema da comunicação entre os pais e filhos é muito deficiente. Elas precisam ser corrigidas. E aqui algumas orientações práticas. 2, melhore a comunicação no seu lar.
que é uma indicação boa de leitura, não só para a relação pais e filhos, mas também marido e mulher, Guerra de Palavras, Paul Tripp. Sensacional livro. Inclusive, nós estudamos esse material aqui numa das nossos encontros da Escola de Pais. Guerra de Palavras, Paul Tripp. O que ele argumenta? A comunicação é o oxigênio da família. Sem comunicação, reina a morte. Você precisa de comunicação clara com seus filhos, respeitando a idade, as fases, mas é preciso ter uma comunicação. Perdoe e peça perdão. Irmãos, vamos fazer um raciocínio rápido e direto aqui. Se eu perguntasse a vocês, somos todos pecadores? Qual seria a resposta? Sim. Todos somos. E qual é a implicação disso? Se nós reconhecemos que somos pecadores, nós falhamos. Essa falha pode não ser intencional, mas a gente falha. Pelo que a gente fala, pelo que a gente deixa de falar, pelo que a gente faz, pelo que a gente deixa de fazer. Nós erramos todo dia, o dia todo. Então, se reconhecemos que somos pecadores e que temos falhado em alguma medida nas nossas relações, inclusive na relação entre pais e filhos, a pergunta passa a ser a seguinte: qual foi a última vez que nós pedimos perdão a um filho? Você já errou com ele, com ela, com eles. Qual foi a última vez? Mas a nossa leitura é que a autoridade e aquela mentalidade equivocada de que não é correto, não é sábio, não é adequado um pai pedir perdão a um filho. Mas quando necessário for, é preciso perdoar e pedir perdão. Eu já disse para os irmãos em algum momento de uma história muito interessante relacionada ao Moody, The White Moody, evangelista norte-americano, em que ele já era bastante popular como pregador. Em algum momento ele faleceu e no sepultamento dele o filho deu um testemunho interessante. Um dos seus filhos. Ele disse: olha, eu fui muito abençoado pelos sermões do meu pai e eu louvo a Deus pela vida dele. Mas a coisa mais impressionante que eu guardo no meu coração é o dia em que o meu pai entrou no meu quarto e me pediu desculpas, me pediu perdão. Porque o Moody disciplinou o primogênito dele, o filho mais velho, embora o filho dissesse que não tinha nada a ver com aquela situação, mas ele achou que tinha, então disciplinou o filho. Depois ele descobriu que estava errado. Ele entrou no quarto e disse: meu filho, eu errei, você me perdoe. Ver o meu pai, aquele pregador, aquele evangelista, conhecido e respeitado, sendo humilde para reconhecer o seu erro, aquilo me marcou profundamente. Não havia dissonância, incoerência entre o púlpito, entre a pregação dele e a maneira como ele nos tratava. Um ser humano, todos nós somos assim, a gente acerta e erra. E por fim, ser responsável pela educação espiritual dos filhos, criados na disciplina e na demonstração do Senhor. Essa expressão do Senhor revela que o responsável pela educação dos filhos não é a escola, nem mesmo a igreja, mas os próprios pais. No Senhor, a preocupação básica dos pais não é apenas se seus filhos vão se submeter a eles, mas que cheguem a conhecer, amar e obedecer ao Senhor. Toda essa educação tem que ser centrada no Evangelho. Porque não adianta simplesmente seu filho ter boa educação, saber sentar-se à mesa, saber se comportar na rua, ser gentil, se o coração dele ainda não foi alcançado pelo Evangelho. Há muita gente que é boa como um verniz por fora, assim, né? Ética, correta, gentil, tratável, mas o coração ainda é trevoso, não foi alcançado pelo Evangelho. Isso é tão forte que na estrutura educativa de Israel, desde Deuteronômio, está escrito: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás por Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, no coração da lei de Israel, o Shemar Israel, aponta para quê? Na dinâmica da vida, andando, caminhando, ao deitar, ao levantar, os pais deveriam inculcar, educar, catequizar, ensinar as verdades do Senhor. Então, a missão de educar os pais, quero dizer, a missão de educar os filhos,
no ensino da palavra é dos pais. A igreja é um braço auxiliar. Nós temos aqui um ministério preciosíssimo. Demanda tempo, energia. Não é fácil. Mas o Senhor tem nos abençoado com uma equipe maravilhosa. A igreja auxilia, mas é você, pai, é você, mãe, que tem que fazer isso. Ensiná-los a orar, a ler as Escrituras, a amar o Senhor, por palavras, por encorajamento, por exemplo. Como a Eunice. Timóteo, desde a infância, conhecia as Sagradas Letras, porque teve uma mãe que ousou, chamar para si essa responsabilidade. Ao que tudo indica, o pai de Timóteo já era falecido, era pagão. Então ela exerceu essa função de catequista, de instrutora, junto com a sua mãe, no caso, a avó de Timóteo. Então os pais precisam dessa perspectiva diante dos seus olhos. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, irmãos. O desafio é grande, maior do que nós mesmos. Mas é possível vencer com a graça de Deus. Se você é pai, se você é mãe, e se sente desanimado, desencorajado, limitado, você não está sozinho nisso. Há outros que também se sentem assim. Mas há uma graça que vem do alto que pode habilitá-lo a ser bem-sucedido nessa missão. Filhos não dão trabalho apenas, eles são o trabalho da gente. Filhos criados, trabalho dobrado. Já ouviu falar dessa frase? Eles nunca deixarão de ser filhos. E a gente precisa ter essa perspectiva e com muita graça, com muita sabedoria, com muito joelho no chão, pedir que o Senhor nos ajude nessa sagrada missão. O coração da criança deve ser o alvo dos pais. Quem não tem sabedoria, diz Tiago, peça ao Senhor e a todos dará liberalmente. Então eu encerro dizendo a vocês, aproveite enquanto você tem tempo. Deus pode fazer algo maravilhoso em seu lar. Assuma essa responsabilidade e peça a Deus graça. Não provoque a ira dos seus filhos, mas vamos todos buscar criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Que Deus nos abençoe e que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Curve a fronte, vamos todos falar com Deus. Nem todos aqui são pais, mas certamente somos todos filhos. E nós precisamos pedir a Deus que nos ajude, que nos abençoe. Nosso Deus e Pai, te louvamos por sua palavra, tão viva, tão eficaz, tão atual, tão preciosa, tão pertinente, que de uma forma tão profunda e clara fala ao nosso coração. Somos todos limitados para o exercício dessa missão, por isso nós rogamos a graça que vem do alto. Abençoe de uma maneira especial as famílias aqui representadas, os pais, nessa sagrada e difícil missão de educar. Os desafios são grandes, meu Deus. Tem, pois, compaixão de todos nós. Abençoa-nos para que nenhum de nós seja encontrado cometendo excessos, provocando a ira e o desânimo aos nossos filhos. Pelo contrário, que nós tenhamos graça para criá-los na disciplina e a demonstração do Senhor. Rogamos as tuas mais ricas bênçãos sobre as famílias aqui. E pedimos que essas crianças que nesse exato momento estão entre nós tenham a alegria de te conhecer, te amar e te servir. Ajuda esta igreja a ser auxiliadora dos pais nessa nobre missão. Repreende a fúria e a astúcia do nosso adversário, que trabalha todo dia, o dia todo, para desviar nossos filhos do caminho da verdade. Que a tua graça salvadora, Senhor, seja poderosamente manifestada sobre a vida deles todos, para que possam prosseguir firmes até o dia em que veremos face a face o nosso Redentor. Em nome dele é que nós oramos. Amém.